O século XIX foi o período da institucionalização das ciências. Cientistas das mais diversas áreas percorriam o globo terrestre, promovendo estudos, colhendo amostras e cartografando espaços geográficos. Essas missões científicas eram patrocinadas por estados ou instituições privadas. Havia uma busca incessante pelo progresso científico. O dito colecionismo dos naturalistas não era um simples acúmulo de objetos. Havia um paradigma científico conduzindo essas pesquisas. O gabinete e o campo estavam conectados. A circulação de saberes transformou as instituições acadêmicas e o conhecimento científico produzido na história natural. Esse conhecimento nada tinha de neutro. Ele atendia a interesses que iam para além da ciência. O Brasil, por um longo tempo, ficou de fora dessas expedições científicas. Portugal impediu que elas fossem realizadas por acreditar que serviriam para potências rivais se apropriarem de suas riquezas naturais. A mudança só viria com a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 e a abertura dos portos. O Estado autorizou a realização de missões científicas em território brasileiro. Em artigo publicado pelo trio de historiadores Lucas Caire Gonçalves, Christian Fausto Moraes dos Santos e Wellington Bernardelli Silva Filho, eles exploram as motivações e desafios desses cientistas do 800 na produção de conhecimento. Além das dificuldades geográficas e climáticas, havia também a fauna parasitária, uma infinidade de insetos que muito deram dor de cabeça para os cientistas. Segundo os historiadores, o Brasil era atrativo, porém cercado de perigos. Abro aspas. A atração exercida pelo Brasil era inegável. Prestígio, dinheiro e a curiosidade em torno da lendária biodiversidade do território alimentavam os projetos e devaneios dos viajantes. Essa expectativa, contudo, revelou-se brutalmente investida na prática. Para o naturalista de campo, o empirista ou o viajante curioso, que se impunham em territórios percebidos como infestados por pragas vorazes e sanguinárias. Fecho aspas. Esses viajantes naturalistas haviam nascido e vivido em territórios muito diferentes do nosso. Paisagens urbanas, de espaços controlados, sem a presença massiva de insetos ou parasitas. O Brasil era um país eminentemente rural, com sua população concentrada nas regiões litorâneas. A fauna parasitária já era um risco para as populações locais, que já conviviam com os flagelos. Imagine para os europeus e norte-americanos. Esses expedicionários da ciência atribuíam-se o lugar da anticonquista, ou seja, diferenciavam seu papel dos colonizadores e seus empreendimentos militares. Buscavam legitimar sua presença assumindo o discurso de observadores objetivos e benevolentes, preocupados com o desenvolvimento científico da humanidade. Essa postura ignorava completamente os ganhos econômicos e acadêmicos de cada um deles. Os entraves logísticos se somavam à fauna parasitária. Essa condição modificava até mesmo a forma de estar no mundo. As vestimentas tinham que se adequar ao ambiente. Na Inglaterra, os viajantes receberam recomendações de usarem roupas espessas, o que era impraticável no calor e umidade das florestas brasileiras. Além disso, havia o perigo dos insetos locais, como apontam os historiadores, abro aspas. Entre os inúmeros incômodos narrados pelos viajantes, um parasita em particular ocupava lugar recorrente nas queixas de campo, o carrapato. Trata-se de um ectoparasita amplamente adaptado a ambientes urbanos e rurais, com espécies que utilizam diferentes hospedeiros. Enquanto alguns acometem principalmente o gado, como o chamado carrapato de boi, outros, notadamente o carrapato estrela, representam um risco significativo à saúde humana. O potencial de dano desses aracnídeos é considerável. Durante a hematofagia, além de produzirem lesões cutâneas de difícil cicatrização, funcionam como vetores de diversos patógenos. Fecho aspas. O risco da fauna parasitária não estava apenas na dor produzida pelas inflamações cutâneas, mas também nas doenças provocadas por eles, algumas delas ainda não catalogadas, com poucos tratamentos disponíveis. Muitas vezes era preciso recorrer à improvisação. A nudez muitas vezes diminuía a ardência provocada pelas inflamações e diminuía a fricção com o tecido das roupas encharcadas de suor. A repulsa pelos carrapatos
é um relato recorrente entre os viajantes. São considerados inimigos mortais ao longo da viagem. Alguns até os relacionaram às pragas do Egito presentes na Bíblia. Muitos se sentiram perseguidos pelos bichos, como se os atacassem de propósito. A remoção imprópria do aracnídeo poderia provocar graves consequências para o naturalista. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá gostando do vídeo até aqui? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Se puder se inscrever e assistir os vídeos do canal e deixar um like, por favor, eu agradeceria muito. Outro inimigo do avanço científico no país foi o bicho de pé. O inseto penetrava sob a pele das unhas e se fixava ali. No início, gerava uma leve coceira, mas ao longo do tempo evoluía para uma grande inflamação. No estágio inicial, pode ser removido sem grandes problemas. Ao crescer e ficar do tamanho de uma ervilha, a sua remoção completa fica cada vez mais difícil. Esse contato com os parasitas modificava radicalmente a rotina de trabalho. A coleta dos materiais e o descanso do naturalista seguiam o fluxo dos insetos. As formigas invadiam as caixas, devoravam a comida e os espécimes coletados com tanto cuidado pelos cientistas. Havia poucas formas de lidar com esses inimigos, que, embora menores em tamanho, eram maioria. Como cita o trio de autores, abro aspas. Para além das estratégias de proteção, as consequências médicas dos encontros com a fauna parasitária transcendiam o desconforto imediato das picadas, manifestando-se em quadros clínicos complexos que frequentemente ameaçavam a vida dos viajantes. Embora o conhecimento médico do século XIX ainda não compreendesse plenamente os mecanismos de transmissão de doenças por vetores, os relatos documentam extensamente os sintomas e a gravidade das enfermidades contraídas durante as expedições. Fecho aspas. Este conhecimento acumulado serviu para medidas higienistas e tratamentos médicos no século XIX. Os cientistas absorveram conhecimentos indígenas, mesmo sem lhe dar créditos por isso. Alfred Russel Wallace contraiu uma forte febre ao longo das suas expedições, cujos sintomas pareciam com os da malária. Ele se tratou com doses de quinino e óleo de tartaruga, remédios usados pelos povos nativos. Outro forte adversário nas expedições era uma mosca grande e malhada chamada botuca. Esse inseto não absorvia sangue da vítima, embora possuísse um enorme ferrão. Ela usava o hospedeiro para alojar os seus ovos. Ela era silenciosa e os ovos alojados no corpo não provocavam coceira. O risco era ficar muito tempo com a inflamação até ser tarde demais. Depois da eclosão dos ovos, as larvas da mosca provocavam dores extremas ao se entranhar na pele. Para remover a larva, que os nativos chamavam de berne, era preciso uma intervenção cirúrgica. Nem mesmo objetos e animais estavam isentos de serem atingidos pelas moscas. Era uma das formas mais fáceis de perder alimentos, que, de tantos ovos de mosca, tinham de ser jogados fora. Uma das formas de afastar mosquitos era encher potes de barro com estrume e queimar na frente dos quartos. Outra forma era fazer fogueiras com bastante folhas secas e produzir fumaça para afugentar esses pequenos animais. A análise dos relatos dos viajantes releva a dificuldade das expedições científicas no Brasil. Desafios muitas vezes provocados pela fauna parasitária. Abro aspas para os historiadores. Ela evidencia que certas localidades deixaram de ser habitadas ou de ser frequentemente acessadas não apenas por razões evidentes como interesses econômicos ou posição geográfica, mas também por fatores mais sutis, pequenos inimigos que infernizavam as incursões e a experiência no Brasil. Por meio de mordidas e picadas, ora relativamente inofensivas, ora associadas a quadros mais graves envolvendo insetos venenosos ou transmissores de doenças, capazes de causar danos significativos a indivíduos e coletividades. Fecho aspas. O artigo de referência desse vídeo faz parte de Crônicas de um Brasil Hostil, a percepção dos viajantes estrangeiros sobre a fauna parasitária no Brasil do século XIX, presente na coletânea publicada pela Científica Digital no ano de 2026, Um Paraíso Peçonhento, Animais Venenosos nas Crônicas do Novo Mundo, escrito pelo seguinte trio de autores:
Lucas Caire Gonçalves, graduado, mestre e doutor em História pela Universidade Estadual de Maringá, UEM. Cristian Fausto Moraes dos Santos, graduado em História pela UEM, mestre em Geografia pela UEM e doutor em História das Ciências e da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Wellington Bernardelli Silva Filho, graduado em mestre em História pela UEM e doutor em História e Filosofia das Ciências. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixe um like, comente e compartilhe. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Lembre-se que nós temos aqui várias playlists sobre os mais diversos assuntos e as mais diversas áreas. E até o próximo vídeo.